A pregação hoje é o reino de Deus é chegado. É uma volta a Jesus Cristo. Ao colocar o reino de Deus é chegado, a volta a Jesus Cristo, nós vamos encerrar uma temporada, a temporada do igrejismo de Paulo, mas vista do ponto de vista de Lutero, que colocou só lá a Escritura. E o produto de somente as Escrituras é o que nós contemplamos hoje neste mundo. O aparecimento de igrejismos, denominacionalismos e tradicionalismos. Mas agora surge a volta a Jesus Cristo. Nosso olhar agora volta à matriz principal do cristianismo, Jesus Cristo, o centro. E a pregação dele consistiu: o reino de Deus é chegado. Quando nós colocamos essa visão de Jesus Cristo, nós estamos pondo de lado o divisionismo. Pois Jesus eu disse, se o reino for dividido, ele não progride. Haverá lutas internas. Exatamente isso foi a pregação igrejeira. Dividiu a pregação de Jesus Cristo. Isto é, dividiu o reino de Deus. Dividiu o reino de Deus. Dividiu o reino de Deus. O igrejismo fez divisões no reino de Deus. O igrejismo retalhou o reino de Deus. Mas, felizmente, isso é uma época que ficou para trás. É uma página virada. O mundo hoje está vivendo uma tônica. E a tônica de agora é: o reino de Deus é chegado. A volta a Jesus Cristo. Somente essa volta vai nos dar a visão correta dos passos do Mestre, da intenção do Mestre, do desenho dele para a humanidade. Jesus pregou que o reino de Deus é chegado, e um dos fatores importantes é que o Espírito Santo chegou com ele. Eis aí o elemento-chave da pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Aí vai haver a visão de uma só família. E um só morador morará no espaço desse reino. Quem é ele? Vamos identificá-lo. A nova criatura. Eis o morador do reino de Deus, dentro do espaço da pregação de Jesus Cristo, onde o reino de Deus é chegado. Essa mensagem não tem lugar no igrejismo, no tradicionalismo, no denominacionalismo.
Um homem igrejeiro chegou perante Jesus Cristo, um tradicionalista chamado Nicodemos. Ele tinha uma grande preocupação na sua mente, a sua salvação. Todas as doutrinas e dogmas, ensinamento da sua religião parecia não satisfazer essa direção, a minha salvação. E essa inquietude perturbava a vida deste homem. A minha salvação. Ele parecia não ter problema com os problemas da vida. Era um homem bem situado na sociedade, era rico, mas tinha uma barreira que ele não conseguia superar. Para onde vou depois da morte? Então os pensamentos dele se ocupavam nessa dimensão que os dias de hoje procura ocultar dos nossos olhos. E só apresentar as contradições do tempo, as contradições da materialidade, a luta de classe, a luta pelo poder. Quem vai pegar a melhor porção do bolo em cada geração? Mas Nicodemos já estava com uma boa porção do bolo. Era um dos principais de sua época, estava entre os primeiros na categoria social de sua nação. Ele não tinha problemas econômicos. Logo, tinha um limite que ele via e que os nossos dias tentam ocultar: a morte. É uma realidade. E o cemitério está aí para constatar essa realidade, que eu e você não podemos fugir, a menos que fechemos os nossos olhos quando passar por um cemitério. A questão que preocupava Nicodemos era esse olhar. Quando eu passar para esse outro lado aí, o que será de mim? O que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus teve que responder a essa pergunta e inquietação de Nicodemos. Nicodemos procurou um instante onde pudesse encontrar com Jesus Cristo sem ser visto. E Jesus já foi na origem do seu problema. Nicodemos, você está preocupado com a sua salvação. Você terá que nascer de novo, Nicodemos. Você terá que nascer de novo. A salvação tem a ver com a nova criatura. Os filhos de Deus. Esses não tem nada a ver com igrejismos, denominacionalismos, tradicionalismos. Eles nascem da palavra e do Espírito. Aí está Nicodemos, o cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus. E Nicodemos ficou sem entender, pois em odres velhos não cabem vinhos novos. Vinho novo é loucura para um odre velho, rompe o odre velho. Nicodemos não podia aceitar, não tinha como aceitar essa nova mensagem, esse novo vinho.
a nova criatura, cidadão do reino de Deus, e o reino de Deus é chegado. O igrejismo onde ele frequentou não pregava essas coisas, não interessava. Ele estava cheio de velhos vinhos. Seu ódio estava acostumado com outras mensagens. Mas Jesus falou do novo nascimento para esse homem. Do cidadão do reino de Deus. Não é o igrejeiro, não é o denominacionalista, não é o tradicionalista. Nicodemos era um tradicionalista. Ele pertencia à igreja chamada Tradição dos Anciãos, um ramo dos fariseus. Mas todo o esquema de ensinamento desse esquema igrejeiro não respondia à inquietação, não dava uma resposta suficiente para Nicodemos quanto a seu paradeiro final, a vida eterna. Então Jesus teve que colocar. Não é nesse esquema que você vai ganhar salvação. Mas se você quer ser salvo, se você quer viver no reino de Deus, você terá que nascer de novo, Nicodemos. Mas qual a condição? É simples. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. É essa maneira pela qual a nova criatura é gestada dentro do reino de Deus. Não é de igrejismo e denominacionalismo. Não é de instituições humanas. Não é de instituições humanas. Nem de organizações humanas. Mas é da palavra e do Espírito. Aí está a novidade que Jesus trouxe e que vai fazer aparecer nesse mundo os filhos de Deus, as novas criaturas. Que Paulo vai dizer, a natureza espera com ardente expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Romanos 8:19. A natureza espera o aparecimento, a revelação dos filhos de Deus, aquele gestado da água e do Espírito. Não de velhos odres, de velhas instituições arcaicas, mas eles são gerados da água e do Espírito. A nova criatura. Os cidadãos do reino dos céus. Aqueles que a natureza aguarda o aparecimento. E hoje é o tempo de se pregar a pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. E com o reino de Deus chega-se a nova criatura. Aquela que é a expectativa que a natureza tanto espera e aguarda, o seu aparecimento. Agora é a época. E ela está dentro desse bojo da pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Não é feito de igrejismo, mas é feito da nova criatura. E essa nova criatura é gerada da água e do Espírito, da palavra e da direção do Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está o fundamento da nova criatura, ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz Apocalipse. Igreja sou eu e você.
pois Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Nós somos o templo de Deus. E a natureza aguarda o aparecimento, o meu e o seu aparecimento, dessa nova criatura, gestada da água e do Espírito. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, não é? Então a pregação de hoje é o quê? O reino de Deus é chegado. Uma volta a Jesus Cristo. É uma boa nova, né?